A paz do Senhor, os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Sempre bom a gente estar aí lembrando e recordando, trazendo à memória, né? Que se nós chegamos até aqui é porque o Senhor nos permitiu, nos deu saúde, condição, nos deu a possibilidade de nós chegarmos até aqui e continuaremos a agradecer ao Senhor independente da situação e das circunstâncias. Amém? Então hoje, aí mais uma escola bíblica, já aí vamos entrar aí no último capítulo do livro de Colossenses, da carta aos Colossenses, e a gente faz aí um balanço do que foi essa carta, de qual a importância que ela tem para nós, para a estrutura da Bíblia, né, porque ela traz muitas informações importantes para nós como igreja e quanto membros de um corpo, né? Então, eu acredito que a mensagem que o apóstolo Paulo traz para a igreja dos Colossenses é muito atual e que nós deveríamos aí dar uma atenção aí para essa carta, para aquilo que ela nos ensina, para aquilo que ela traz como informação, porque eu escutei uma vez alguém falando o seguinte, que a pessoa que é inteligente, ela aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Ele observa e ele vê que determinada pessoa comete um erro, então ele vai procurar não cometer o mesmo erro, então esse é o sábio. Então acho que a Bíblia, uma das funções da existência da palavra de Deus, né? Dos motivos para o qual Deus fez questão que nós tivéssemos acesso à Bíblia e à sua palavra, é exatamente um desses, é esse, né? A gente aprender com os homens de Deus, primeiro porque a gente vai perceber que eles eram homens naturais assim como nós, eles cometeram erros, alguns graves até, e então serve como ensinamento, né? Aquilo que é bom a gente retém e aquilo que é ruim a gente joga fora, a gente só observa, aprende e se transforma numa pessoa sábia, né? Que aprende com os erros daqueles que viveram antes de nós, né? Então, espero que essa carta tenha sido aí importante, ela continue sendo importante, porque você não vai deixar de ler essa carta só porque estamos aí terminando ela. É bom você ir refletindo. A parte boa de a gente ter esse mecanismo é que você pode acessar o conteúdo a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Então tá lá no canal, né, no nosso canal lá, todas as aulas, evidentemente aquelas que começou, né, a ser gravada, porque uma parte foi feito presencial lá na igreja, então a partir do momento que passou a ser gravado, então você tem acesso a todas as aulas, né? Você tem acesso a todo o conteúdo, não só da escola bíblica, mas também as pregações, as ministrações, você tem acesso a tudo isso, né? 0800, então você tem aí um vasto conteúdo, né, de pregações e de escola bíblica para você acessar e relembrar e trazer a memória e buscar aí crescimento espiritual, crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito que esse é um caminho que não vai ter volta, ainda que depois que tudo isso passar, a igreja voltar a ter o culto presencial, né, eu acredito que esse mecanismo vai continuar, então essa ferramenta vai continuar sendo utilizada. Eu acredito que é uma forma de a gente materializar aquilo que é ministração e de as pessoas terem acesso constante. Uma vez que nem todos, eu acredito que pouquíssimas pessoas têm o costume de fazer anotações durante o culto, durante a escola bíblica. Então, como a gente tem muitas coisas para resolver, estuda, trabalha, resolve o problema, paga a conta, tudo isso cai no esquecimento, as coisas vão caindo no esquecimento aos poucos, né? Então,
Você tendo acesso a esse material, você, ainda que caia no esquecimento, você pode acessar ele a qualquer momento e relembrar. Isso eu acho que é fantástico, né? É uma das coisas que é fantástico nesse desenvolvimento da tecnologia. Então, vamos aí estar encerrando, né? Iniciando o capítulo 4, ele é curtinho, são 18 versículos. A gente acredita que em 2 ou 3 domingos a gente acaba com ele. Também é uma situação que o prejuízo agora, né? A gente só falou das coisas boas de usar essa ferramenta, mas acho que o prejuízo dela é que presencialmente, talvez, se a gente tivesse feito a escola bíblica, toda ela presencial lá na igreja, eu acredito que a gente não teria alcançado esses 4 capítulos nesse momento, né? Embora eu acredito que 6 meses, mais ou menos, para estudar uma carta desse tamanho, com 4 capítulos, eu acho que dá para explorar bem aí, versículo a versículo, aquilo que Deus vem falando conosco. Mas eu acredito também que se fosse presencial, a gente esticaria um pouco mais, né? Porque no presencial as pessoas interagem mais, trazem outros assuntos, a gente aborda outras coisas que vai acrescentar e vai enriquecer, e que aqui não acontece tanto, né? Então é olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Então a gente olha o copo meio cheio, vê as vantagens, olha o copo meio vazio, vê as desvantagens, mas no somatório eu acredito que mais somou do que subtraiu. Então vamos estar iniciando a Escola Bíblica, capítulo 4, carta aos Colossenses, carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, igreja que ele não conhecia, que ele não visitou, mas que ele amava muito, porque as notícias que ele tinha de lá era de um povo que realmente acreditava na obra que Jesus havia feito na cruz, mas que por algum motivo já começava a se desviar disso. Então o apóstolo Paulo envia essa carta para poder trazer eles para o centro da vontade de Deus de novo, aborda alguns assuntos importantes que a gente viu ao longo desse tempo. Domingo passado a gente falou acerca da família, acerca do relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do Senhor para com o seu chefe, do Senhor não, do servo, né, do trabalhador para com o seu chefe, seu patrão, né, e ele encerra, né, então ali o capítulo 3 falando da relação do Senhor para com o seu servo, né, de toda a justiça que ele tem que tratar o seu servo, né. Tem um ditado popular que diz que o barato nunca sai caro. Então, acordos feitos, acordos que devem ser cumpridos, e assim todo mundo é feliz, tá bom? Então, vamos lá. Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2, ele começa a trazer uma exaltação à oração e à sabedoria. Então, falei um pouco de sabedoria até, né? Já dei uma introdução aí do que seria sabedoria. Então, lá no versículo 2, ele vai dizer assim, ó. Não, antes disso, nós vamos estar orando para iniciar a escola bíblica. Eu trouxe aí algumas coisas antes da oração, mas antes de a gente entrar efetivamente na leitura bíblica, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos para trazer o Espírito Santo para esse momento, porque ele que vai liderar, ele que vai, né, direcionar esse trabalho. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, nossas vidas, a vida de cada um dos irmãos que vão estar aí assistindo esse vídeo, acessando esse conteúdo. Que o Senhor possa estar abençoando cada um, Teu Santo Espírito possa estar direcionando, Senhor, todo esse momento para que nós possamos falar acerca da Tua Palavra com a sabedoria que vem do alto. Não com o nosso conhecimento humano, mas com o Teu Santo Espírito dirigindo esse momento. Agradeço a Ti por cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, agora sim, estamos prontos para fazer a leitura. Então, Colossenses capítulo 4, no versículo 2, a partir do versículo 2, ele já começa pesando assim, ó. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra as portas da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais
como vos convém responder a cada um. Então aqui ele já começa falando aí a importância da oração, de perseverar nela. Então muito importante o crente ele perseverar em oração. Então não importa o que está acontecendo, se o tempo está bom ou o tempo está ruim, se você está comendo ovo ou se você está comendo filé mignon. Um dos instrumentos que faz com que você tenha comunhão com o Senhor é a oração. Não tem jeito. Tá? Então orar não é só por problemas, né? Tem pessoa que só ora para pedir para resolver. Orar é um momento que você está conversando com Deus. Uma oração, encare uma oração como uma conversa. Encare uma oração como assim como você encontra com alguém na rua e você está conversando com essa pessoa, né, falando de assuntos gerais. Converse com o Senhor. Coloca para Ele aquilo que você pensa sobre todos os assuntos possíveis. Coloca para Ele as suas dificuldades. Coloca para Ele aquilo que você tem de planejamento. Procure buscar o Senhor em oração. É muito importante isso. Né? O conhecimento, leitura é importante, mas oração é tão importante quanto. Tá? E aí ele vai e fala, né, da importância de orar e interceder pelos ministros da palavra do Senhor, para que Deus abra as portas, para que eles possam manejar a palavra em espírito e em verdade. Então, irmão, a oração, olha só, viu? Eu vou repetir de novo. Ó. A oração não é só, né, uma oração para mim, para minha casa, para minha família. Eu tenho que orar pelo corpo da igreja, eu tenho que orar pelos meus pastores, aqueles que estão acima de mim, para que eles possam conduzir a igreja da maneira como está escrito na Bíblia. E para que Deus cubra-os também, a sua família, a sua casa, né, o seu trabalho, as suas atividades, para que eles possam ter a tranquilidade suficiente e a paz necessária para poder conduzir o rebanho de maneira que eles façam isso de maneira tão satisfatória que o Senhor se agrade da obra dos nossos irmãos. Então ore pelo seu líder, né? Você está aí no Ministério das Mulheres, no Ministério de Homens, no Ministério de Jovens, as crianças, todos os ministérios da igreja, né? O Ministério de Louvor. Ore pelo seu líder, tá? Busca pela vida dele, ore pelo pastor da igreja, o pastor Moacir, ore pelo ministério da igreja, os diáconos, a missionária, né, os presbíteros. Bom, nós temos que cobrir os nossos líderes de oração. Então, não é só orar por mim, pelo meu emprego, pela minha saúde, pela minha casa, pelos meus filhos, mas orar pela nossa liderança, porque né, quando a corda aperta, é neles que a gente vai buscar o socorro. Então, ore pelo seu líder, tá? Seja grato a Deus pelo pastor que ele te deu. Eu sempre falo que o pastor Moacir, ele é o pai, né? Eu conhecia nessas andanças minhas aí pelo mundo, né? Pelo mundo no sentido não do mundo, mas pelo mundo, nas viagens que eu fiz, eu visitei várias igrejas, né? Então eu conheci alguns pastores muito severos, né? Que é olho por olho, dente por dente, não tem papo, não tem conversa, e é isso mesmo. Enquanto a gente tem um pastor que, se ele puder mastigar a carne e dar na nossa boca para a gente só engolir, ele faz. Então, seja grato a Deus, né? Ore por ele, né? Enfim, esteja colocando a família dele, né, em oração, né? Esteja buscando para que nada aconteça, cubra a nossa liderança, né, de oração. Eu vou sempre bater nessa tecla e eu tô investindo um bom tempo falando sobre isso, não importando muito com as outras coisas, porque isso é muito necessário e a gente às vezes deixa a desejar nisso, tá? Sendo bem sincero com os irmãos, a gente deixa muito a desejar, a gente ora muito pouco pelas nossas lideranças. Nós temos a obrigação de orar pelo seu líder de grupo, né? Líder dos grupos da igreja, orar pelo nosso pastor, orar pelo nosso superintendente regional, que é o nosso pastor também, mas pelo superintendente distrital, pelo bispo, pelo presbitério deliberativo, né, pelo bispo Francisco, enfim, irmão, pela nossa liderança. Nós estamos debaixo da liderança dessas pessoas, são homens de Deus, mas que precisam das nossas orações também. Amém, querido? Vamos continuar. E aí, ó, ele fala, olha, lá no versículo 6, que a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um.
Aqui ele está falando de relacionamento de pessoas, tá? Então assim, como é que é o nosso relacionamento com as outras pessoas que estão no mundo? Como é que deve ser o nosso relacionamento com o meu irmão? Como deve ser meu relacionamento com meus filhos, com a minha esposa? Como deve ser a minha fala? Como deve ser a minha palavra? Então, o crente, a gente identifica ele pela fala, principalmente, né? A gente ouve ele falando, a gente já vê, pô, o cara tá passando aperto, mas ele tem uma fala tranquila, confiante, né, de que Deus vai resolver a questão, de que tudo vai acabar bem. Então, então a fala do crente, ela é temperada com sal. Eu conheço uma meia dúzia de crente que, se você pisar no pé dele, mano, acabou o mundo. O cara, onde o crente chega, ele leva paz, ele leva tranquilidade, ele não leva guerra, ele não leva destruição, ele não leva conflito, contenda, mas ele leva paz e ele leva a segurança. Mais uma coisa que ele fala também é que saibais como convém responder. Em vezes, irmão, que, né, a determinada pessoa fala uma coisa, né, bate aqui e volta, né? Eu faço muito esse exercício de contar até 10 para não responder aquilo que eu gostaria, mas aquilo que Deus quer que eu responda. E por vezes, né, a Bíblia é muito clara, fala: ireis, mas não pequeis. Então, né, cuidado quando você vai responder alguém, seja como quem for e como quer que ela se reporte a você, você precisa ter tranquilidade na resposta, tá? Mais uma vez eu vou frisar, é muito importante o nosso testemunho. Nós somos os embaixadores do reino de Deus na terra. Então, a maneira como você se porta, a maneira como você fala, como você se expressa, representa o reino de Deus. Muito cuidado com isso, porque você pode estar apresentando um Cristo, um Jesus, que não é o verdadeiro. E aí, ao invés de você aproximar as pessoas de Jesus, você está afastando elas de Jesus, através do seu comportamento, da sua fala. Então, cuidado com isso. Hoje, a escola bíblica eu vou dentro do possível. Eu tinha falado em 15 minutos, mas eu sempre passo agora. Então, hoje eu vou terminar aqui. Na semana que vem eu começo no versículo 7, para a gente poder aproveitar muito bem esses últimos versículos que o apóstolo Paulo traz, porque traz muito ensinamento, ele fala muitas coisas importantes, e é importante a gente ver ponto a ponto, versículo a versículo, sem pressa. Tá bom? Mais uma vez eu falo, né, você pode fazer perguntas tanto na ferramenta que tem a ferramenta lá no YouTube, mas você pode fazer pergunta no grupo. Se você não achar que não deve, faz a pergunta no privado, eu vou ter a maior satisfação de responder. Se eu não souber a resposta na hora, eu vou buscar essa resposta e vou trazer para os irmãos. Lembrando que de 6h30, né, das 18 horas, né, 6h30, das 18 horas até a hora que o culto começa, eu estou disponível ali, olhando sempre a plataforma do YouTube, vendo se tem alguma pergunta. Fora desse horário, os irmãos podem postar no grupo ou no meu WhatsApp privado, que eu vou estar olhando sempre. Mas tirando essa possibilidade, se fizer pergunta lá no YouTube, aí vai ter que mandar uma mensagem para mim dizendo: olha, eu perguntei lá no YouTube, porque eu não fico olhando para ele sempre, tá bom? Então, tenha um bom domingo, um excelente culto, em que o Espírito Santo possa estar aí na casa de cada um dos irmãos, né, trazendo a paz, o conforto. E em breve estaremos juntos. A paz do Senhor, os irmãos. Amém?